Você tem aquela sensação de que está pagando para trabalhar? Isso é um reflexo da falta de controle da lucratividade da sua empresa. E quando você fica no escuro dessa forma, você não sabe em que direção focar para melhorar a sua empresa. Você precisa saber e ter o controle exatamente de onde o seu dinheiro está vindo e para onde o seu dinheiro está indo. E o relatório DRE é o melhor lugar para você acompanhar essas informações. Bom, o DRE ele consolida todas essas informações e ele basicamente é dividido em 4 partes. A primeira parte dele é o bloco das receitas. Então, basicamente esse bloco é constituído pela sua receita bruta, ou seja, todas as vendas e todo o faturamento que você gerou naquele exercício, menos algumas deduções, por exemplo, alguns impostos sobre vendas, né? E aí você tem a receita líquida da sua empresa, ou seja, tudo aquilo que você faturou e que realmente entrou de dinheiro na sua empresa. O segundo bloco seriam os custos. Mas o que é custo? Custo é tudo aquilo relacionado à produção, seja da produção desses seus produtos ou da execução dos seus serviços. É o custo relacionado com esse processo. Então, dentro de custos, você tem os custos variáveis. Por exemplo, na produção de um produto, são todos os materiais que você consome para realmente produzir um produto. Então, quanto mais produtos você produzir, maior o seu custo variável, certo? E o segundo tipo de custo são aqueles custos fixos, ou seja, a sua mão de obra. Se você produzir mais produtos ou menos produtos, no fim do mês você vai pagar a mesma mão de obra. O aluguel da sua fábrica, ou o aluguel do estabelecimento, ou o aluguel dos equipamentos que você utiliza nos seus serviços, são aluguéis que você vai pagar no fim do mês e o valor já é fechado, por exemplo. Então esses são os custos fixos. O terceiro bloco são os blocos das despesas. E dentro desse bloco de despesas, a gente tem 3 tipos de despesas. A primeira despesa é as despesas com vendas. Então, é toda aquela despesa que você tem com o seu time de vendas, despesas com marketing, por exemplo, tudo que você gastou efetivamente para levar o seu produto até os seus clientes. O segundo tipo de despesa são as despesas administrativas. Então, é aquela despesa que você tem para organizar a sua empresa, por exemplo, com escritório, com documentos que você gera de uma forma em geral para sua empresa. E o último tipo de despesa são as despesas financeiras. Então, é aquela despesa que resulta, por exemplo, de um financiamento, são os juros, ou se você deixa o dinheiro aplicado da sua empresa, ele vai gerar uma receita. Então, ela vai entrar como um saldo positivo nessas despesas financeiras também. E o último bloco seriam os impostos, que incidem sobre o lucro da sua empresa. E olhando esses 4 blocos principais do DRE, você já consegue ter uma visão geral da sua empresa e saber exatamente onde está se concentrando os maiores resultados e onde está se concentrando os maiores gastos da sua empresa. E assim você já começa a ter um norte muito importante de atuação, saber aonde você vai atuar para reduzir o gasto principal ou onde você vai atuar para aumentar o seu resultado. Mas como atuar em cada uma delas, então, para melhorar o nosso resultado? Primeiro bloco, então, de receita. Basicamente, a sua receita é o produto do preço dos seus produtos, ou o ticket médio dos seus produtos, que você geralmente oferece aos seus clientes, vezes o número de vendas que você faz. Então, como que a gente aumenta a receita da nossa empresa? A gente pode atuar no preço ou no ticket médio dos nossos produtos, ou no número de vendas. Como que a gente aumenta o ticket médio ou o preço dos produtos? A gente pode fazer um brand, agregar valor ao produto com uma nova funcionalidade, por exemplo, ou simplesmente aplicar ferramentas como upsell e cross-sell para aumentar o ticket médio geral dos nossos processos de vendas, né? E como que a gente aumenta o número de vendas? É escalando as nossas vendas. Então, utilizando ferramentas de marketing mais modernas que a gente consegue atingir um número muito maior de pessoas por um custo muito reduzido. Então, utilizando todas essas ferramentas aqui, com certeza você vai conseguir dar um up na sua receita. Segundo bloco, custos. Como eu falei, a gente tem os custos variáveis e os custos fixos. Como que a gente reduz o custo variável? Que ele é proporcional ao número de produtos que a gente produz ou ao número de serviços que a gente realiza. A gente precisa reavaliar o nosso
processo de produção ou os nossos processos de prestação de serviço e buscar otimizar. Então, a gente vai rever o produto e ver como que a gente consegue reduzir a quantidade de material que a gente usa, ou a gente pode renegociar com fornecedores dessas nossas matérias-primas algum pacote mais com mais produtos para conseguir diminuir o custo deles. Então dá para fazer uma série de atividades aqui para tentar reduzir o nosso custo variável. E o nosso custo fixo, a gente tem que buscar otimizar toda essa nossa estrutura física, toda essa nossa estrutura processual que a gente tem fixa, né? Que a gente tem um valor fixo pago no mês, por exemplo, para utilizar ela 100% da capacidade. Então a gente tem que mapear os nossos processos, ver onde a gente está tendo desperdício no processo, se todos os funcionários estão com as atividades muito bem balanceadas e muito bem distribuídas, e ver se os nossos investimentos em máquina estão sendo muito bem utilizados, ou se a gente tem uma máquina muito cara que está parada, por exemplo, a gente pode substituir ela por uma máquina um pouco menos moderna, mas que vai ser utilizada mais 100% do tempo dela. E por último, terceirizar aqueles processos que não fazem muito sentido para a nossa empresa. Então, se a gente terceirizar um processo, talvez o terceiro consiga executá-lo com um custo menor do que o nosso. Então não faz sentido a gente manter isso dentro da nossa empresa. Terceiro bloco seriam os das despesas. Como eu disse, tem 3 principais tipos de despesa. A primeira delas, despesas com vendas. A gente precisa substituir as nossas técnicas de marketing ultrapassadas. Se a gente está gastando muito dinheiro com panfletagem, por exemplo, com atividades que não são muito eficientes, a gente pode substituir por anúncios online, por exemplo, que possuem uma escala muito grande por um custo muito pequeno. E talvez utilizar outras ferramentas como chatbot, e-mail marketing, para automatizar algum processo de vendas e não precisar ficar gastando com mão de obra e liberar o pessoal dessa atividade para, de fato, adquirir clientes e atuar no processo de vendas. Segundo tipo de despesas administrativas. Então, a gente precisa mapear quais são esses nossos processos administrativos, porque esses processos não agregam valor à nossa empresa. Então, a gente pode automatizar esses processos ou até mesmo eliminar esses processos que não fazem sentido ficar na nossa empresa. Terceirizar alguns processos que o terceiro vai conseguir fazer com um custo muito menor do que o que a gente faz internamente. E o último tipo de despesas financeiras. Então, buscar não atrasar pagamento de financiamentos para não pagar multas, renegociar as porcentagens de juros que a gente tem nos nossos financiamentos e optar por utilizar bancos digitais, como vem surgindo por aí, com taxa zero e que o dinheiro rende quando fica na conta corrente, né? Então, buscar por alternativas mais modernas de financeiro. E o último bloco seriam os impostos. Então, basicamente aqui, a gente vai ter que dar uma revisada no enquadramento fiscal da nossa empresa. Será que se a gente mudar de um tipo para outro, a gente não diminui o tanto de imposto que a gente está pagando? E por último, não atrasar o pagamento de impostos para evitar multas e coisas afim. Em suma, então, o DRE é o principal relatório que tem que estar na mão do CEO, porque ele que vai dar o norte das atividades e planos de ações necessárias para fazer sua empresa evoluir. Então eu te desafio aí, pegue o seu DRE, fale com o seu contador, tente montar esse relatório para você e analise, tente tirar 3 planos de ação que você pode fazer para conseguir fazer sua empresa melhorar e evoluir. Se ficar com dúvida ou precisar de alguma ajuda, pode mandar para a gente no inbox do Instagram ou deixa aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em ajudar vocês. Obrigado por assistir então e até o próximo vídeo.